Vamos tratar de um outro tema fundamental aqui no nosso programa, que é essa decisão do ministro Gilmar Mendes essa semana, que provocou perplexidade do meio jurídico aqui no nosso país, enfim, dos juristas. E eu, para falar um pouco a respeito desse tema, eu vou saudar para conversar com a gente o professor de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Rodrigo Carelli. Professor Rodrigo Carelli, bom dia. Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui falar contigo e com seus ouvintes. Prazer mais uma vez, professor Rodrigo, recebê-lo aqui no nosso programa. Quero agradecer a sua presença para fazer esse papo aqui com a gente. Como eu adiantei aqui ainda há pouco, Rodrigo, para falar a respeito dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que na última segunda-feira determinou a suspensão de todos os processos que tratam da chamada pejotização do trabalho. Esse termo se refere à contratação de pessoas jurídicas ou trabalhadores autônomos para a prestação de serviços pelas empresas. Essa suspensão do ministro ficará vigente pelo menos até o julgamento de um recurso com repercussão geral, Rodrigo, que envolve também a validade desses contratos e a competência da Justiça do Trabalho para julgar as questões que envolvem esse tema. A decisão desse julgamento servirá de base para todos os casos na Justiça. Na decisão, professor Gilmar Mendes diz que a controvérsia sobre a licitude desse tipo de contrato tem criado um aumento expressivo do volume de processos que chegam à corte, questionando principalmente a sua constitucionalidade. Ele afirmou ainda que grande parte dessas ações reclamam sobre as decisões da Justiça do Trabalho, que, abre aspas, em diferentes graus, deixam de aplicar entendimento já firmado pela Corte sobre a matéria, fecha aspas, contribuindo para uma insegurança jurídica. Professor Rodrigo, essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes produziu muita revolta por parte do meio jurídico, algumas avaliações de que essa medida que suspende os processos de pejotização, que, se não me engano, são mais de 300 mil já na Justiça, tem por objetivo atacar a Justiça do Trabalho, outros ressaltando as fraudes que os empregadores empreendem nesse tipo de contratação de trabalhadores precarizados, enfim. Primeiro, professor Rodrigo, como é que o senhor avalia essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes suspendendo os processos a respeito da pejotização do trabalho? Anderson, se me permite, eu acho que a gente tem que partir do quadro mais amplo. Tá? Eu escrevi um livro recém-lançado com o professor Cássio Casagrande. O que a gente mostra nesse livro é que é contra os trabalhadores. É uma guerra contra os direitos dos trabalhadores. Esse é o fim, esse é o objetivo final. Este passo, agora, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, é simplesmente uma escalada gigantesca num processo que já vem ocorrendo há muito tempo. É um processo que é um aprofundamento de uma maneira assim absurda daquilo que se chama de reforma trabalhista, que erroneamente a gente considera como reforma trabalhista duas leis do ano de 2017. Não, o protagonista é o Supremo Tribunal Federal, vem antes dessas leis e ele vem aprofundando esta reforma. Qual que é o fim? O fim é a retirada do direito do trabalho protetivo para todos os trabalhadores, ou pelo menos para grande parte dos trabalhadores. Então, o que acontece, e isso é uma coisa que a gente deve explicar também, né, porque fica parecendo um juridiquês enorme, não é impedido ou proibido no Brasil de contratar-se pessoas jurídicas ou autônomas. O que não se pode, nem no Brasil, nem em qualquer outro país, é contratar uma pessoa jurídica ou um autônomo, mas manter uma relação de vínculo empregatício na realidade com essa pessoa. É isso que não pode. Então, essa parte que diz a Justiça do Trabalho vem desrespeitando, não, não é isso. O que vem a Justiça do Trabalho fazendo é como todas as justiças de todos os países do mundo vão verificar se a relação de emprego existe na realidade, se cumprir ordens, se está submetido à empresa. É isso que a Justiça do Trabalho faz. E é muito interessante, Anderson, que essa decisão que o ministro Gilmar vem acusando a Justiça do Trabalho de desrespeitar, o mais interessante, nesse caso que ele pegou aí para fazer esse julgamento, foi julgado contra o trabalhador.
não foi reconhecido o vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho. Olha que ironia. Ele vem falando que a Justiça do Trabalho não vem cumprindo, mas o processo que ele pega é um processo que não foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, o vínculo de emprego. Então, são duas coisas que se querem aí evitar. Primeiro, que é uma questão instrumental, né, que a Justiça do Trabalho fale sobre isso. Isso vai ser único no mundo, é a jabuticaba brasileira criada aí pelo Supremo Tribunal Federal. A Justiça do Trabalho não pode verificar a realidade. Isso está na recomendação 198 da OIT e em decisão vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E segundo lugar, que é o que quer, é simplesmente tornar letra morta todos os direitos constitucionais. Direitos fundamentais, o artigo 7º ao 11, que trata de direito do trabalho, está no capítulo dos direitos fundamentais. Então, nós temos que deixar claro o contexto. O contexto é um contexto de ataque frontal e de bomba nuclear ao direito do trabalho. Esse é o contexto. Essa decisão, então, ela vem suspendendo todos os processos que estão em julgamento. Então, o que acontece? Neste exato momento, não há risco mais nenhum para as empresas. Elas podem continuar contratando, pode contratar, porque os processos estão suspensos. Todas as condenações elas não vão acontecer, e as que aconteceram elas não vão ser executadas. Então, ele suspende uma urgência que teria de implementação do seu processo. Esse processo ele pode ser alongado um pouco, ou pode até sofrer pressão de advogados de trabalhadores para que seja julgado. Mas não sabemos qual que é o projeto. O projeto, como eu disse que está nesse nosso livro, o projeto é o direito do trabalho se torna facultativo, você retira grande parte dos trabalhadores da proteção trabalhista, e o que vai acontecer no Brasil é o caos, Eu não sei, e assim, eu lamento, e eu falo o tempo inteiro isso, atores principais, atores importantíssimos estão ausentes desse debate. Não, os sindicatos estão paralisados. Isso daí é o fim dos sindicatos, no final das contas. E o governo federal? O governo federal está quietinho, não fala nada sobre isso. O ministro do Trabalho não fala nada, que seria o imediato interessado, mas o mediato, que é o ministro da Economia, também não está falando nada. Uma conta simples, se um pequeno percentual de trabalhadores, coisa de urgente que pode acontecer, todo mundo ser transformado em PJ. Isso causaria um rombo de 210 bilhões de reais por ano. 210 bilhões de reais por ano. Um dos projetos, e é o que a gente desconfia, né, é justamente a quebra da Previdência total, porque você substitui por uma previdência privada no modelo que se queria no governo anterior. Então, o processo está em curso, está acelerado, a população brasileira não está sabendo. Por quê? Porque são questões jurídicas, vem uma suspensão de processos de pejotização. As pessoas não vão compreender a gravidade que é isso. A gravidade é todos os processos em que trabalhadores dizem que, na verdade, eram empregados e, para arrumar um emprego, assinaram um contrato qualquer, estão suspensos. Ou seja, eles estão sem a possibilidade de ser reconhecido ou não pela justiça que eles são, em verdade, empregados. Essa é a gravidade. É um direito de ação constitucional também que está sendo impedido. E a gente tem que repetir, é o único país do mundo que é assim, por conta exclusiva da Suprema Corte. É uma invenção da Suprema Corte. Ela não dialoga com nenhuma doutrina, nenhum livro, nada no mundo. Por quê? Porque não tem esse livro. Porque, na verdade, ela está indo contra o princípio do próprio direito do trabalho. Anderson, eu não sei se me fiz compreender, mas esse quadro geral é importante a gente ter. É um aprofundamento nunca visto em lugar nenhum do mundo de uma reforma contra os trabalhadores, e não é feito pelo Legislativo, é feito pelo Judiciário, o seu órgão de cúpula, o Supremo Tribunal Federal. Professor Rodrigo, o senhor deixou muito claro o que está em curso nesse momento a partir da decisão
do ministro Gilmar Mendes. A gente vai repercutir algumas questões que o senhor trouxe aqui para a gente. Antes disso, os nossos espectadores estão falando de uma oscilação que está havendo no seu áudio. Eu não sei se o senhor está com o microfone perto da boca, mas seu áudio está, de fato, oscilando um pouco. O senhor está no notebook ou no celular, não é isso? Eu estou no iPad. Então... Entendi. Não, o áudio está oscilando um pouquinho. Está dando para ouvir, mas em alguns momentos ele fica um pouquinho mais baixo. Mas, de toda forma, vamos continuar aqui, professor, porque essa situação é muito grave, essa decisão do Gilmar Mendes produziu muita repercussão, muitas notas oficiais saíram, inclusive, de grupos de juristas criticando essa posição do Gilmar Mendes. Agora, na decisão dele, o Gilmar Mendes usa um argumento de que poderia haver insegurança jurídica pelo elevado número de ações em discussão sobre esse tema. Esse argumento da insegurança jurídica é correto? Como é que o senhor avalia essa argumentação que o magistrado lá do Supremo Tribunal Federal utiliza, professor? Insegurança jurídica é você simplesmente impedir que as pessoas busquem seus direitos. Isso é insegurança jurídica. Os trabalhadores não têm uma segurança jurídica que seus direitos são reconhecidos, porque a empresa ela pode fazer o que ela quiser, que ela não vai ser responsabilizada. Que é mais insegurança jurídica do que uma completa irresponsabilização? Não há mais. Não é insegurança jurídica. A insegurança jurídica ela é criada a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal cria um princípio novo, né? Sorteia lá e falou, olha, vamos criar aqui um princípio. E esse é um princípio da prevalência do contrato sobre a realidade. Essa que é a insegurança jurídica. Para você ver o tamanho da encrenca e o tamanho da insegurança jurídica que os trabalhadores eles estão sendo colocados, é que tive notícia ontem à noite que uma das ações suspensas, devem ser várias, só tive conhecimento de uma dessas ações suspensas simplesmente é uma ação de condições análogas a de escravo, ou seja, o trabalho de escravo contemporâneo, que tinha lá no meio da ação, tinha a questão de trabalhadores que estavam sendo contratados por contratos civis, e essa ação foi suspensa, trabalho escravo. Então, o que está em risco, tudo está em risco, mas o trabalho escravo também está em risco no combate ao trabalho escravo no país. Isso eu já tinha visto uma vez aqui numa sessão do tribunal, que a empresa chegou e falou, não, eles não são trabalhadores escravos, eles são todos contratados por um contrato civil, todos assinados, e estavam em condições degradantes de trabalho e tudo mais, era um empresário em condição degradante. Obviamente que eu fui aqui irônico, porque é o que eles pensam aqui. Mas é tudo, é desde da questão de antidiscriminação, e aí vamos de isonomia de gênero, passando por saúde dos trabalhadores, que vai ficar impossível de você sustentar, saúde mental, né, algo que está em voga, né, não tem como mais cuidar da saúde mental dos trabalhadores, inserção de pessoa com deficiência, a gente tem um projeto lindo de inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, que vem rendendo frutos há décadas, com muitas dificuldades, esse vai a zero. Então, é um retrocesso ao século XIX, é o que nós estamos presenciando. Nós estamos presenciando um momento em que está sendo jogado abaixo toda uma construção de um século de tentativa de transformar o país em um país civilizado para um país único no mundo em que não há proteção trabalhista. Repito, não há outro país no mundo que tenha um modelo similar ao inventado pelo Supremo Tribunal Federal neste momento. É isso que a sociedade brasileira tem que entender. O ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal chegou a um nível que ele está inventando um modelo de relações do trabalho único no mundo, com consequências drásticas, dramáticas, não somente para os trabalhadores diretamente, mas para toda a sociedade, com a quebra da Previdência, quebra do caixa do governo, acidentes de trabalho ocorrendo à profusão, quem que vai pagar isso é a sociedade como um todo, porque esses trabalhadores vão cair no SUS, eles vão cair na assistência social, quem vai pagar vai ser todo mundo. Então, nós estamos entrando em uma era de trevas, né? Preparemos para que, se isso acontecer realmente, porque o objetivo é que tenha
Foi tudo suspenso. O próximo passo é dar uma decisão vinculante a todos os juízes, que não podem julgar em sentido contrário, retirando da Justiça do Trabalho a competência e, além disso, reconhecendo que é impossível um juiz olhar a realidade e verificar. Não, isso aqui era uma relação de emprego, isso aqui não era um contrato civil, como se faz em todos os países do mundo. Tem que repetir isso, né? Como se faz? Não é uma invenção brasileira, não é a Justiça do Trabalho do Brasil, é a justiça, seja ela especializada ou não, no mundo inteiro. É assim que se faz. Então, é um momento dramático, é um momento em que toda uma construção de direitos fundamentais no trabalho. Falou-se muito, né, em liberdade eleitoral durante as eleições, principalmente para presidente, em que empresários forçaram trabalhadores a votar e se manifestar em relação a determinados candidatos. Isso hoje está liberado, porque é uma conversa entre empresários, né? O empresário vai falar com o outro, vota aí, senão eu corto o seu contrato civil de prestação de serviços. É terrível, Anderson. É terrível. Eu ia justamente questioná-lo, professor, a respeito das consequências dessa medida do Gilmar Mendes, mas o senhor deixou muito claro para a gente aqui o que é que está em jogo nessa decisão. Então, eu vou resumir o meu questionamento em uma pergunta muito simples. Dá para dizer que essa decisão do Gilmar Mendes, monocrática, que deve ser, a gente espera que seja avaliada pelo plenário do Supremo, dá para dizer que essa decisão é a estocada final do judiciário na consolidação das leis trabalhistas na CLT no nosso país? Não é estocada final, mas está faltando girar, né? Deu a estocada e vai vir o giro, né? O plano, o projeto é fazer a girada na faca, né? Não é só a CLT, né? Ao direito do trabalho, direito de proteção do trabalho, que inclusive é anterior à CLT. Confunde-se muito o direito do trabalho no Brasil à CLT, mas não é a CLT, é um projeto anterior, que é um projeto ligado à industrialização do Brasil, é uma inclusão do Brasil em um novo patamar civilizatório, uma nova forma de realização de sociedade, numa sociedade mais inclusiva, mesmo que ela era excludente em relação aos trabalhadores rurais e domésticos. Hoje, o que nós vamos ver é uma sociedade completamente excludente. Eu diria que é algo pré-1925, vamos dizer assim, né? Então, são 100 anos de pulo para trás, não é a CLT que é de 1943, né? É lá, passando por cima da Constituição. É óbvio, né, que nós vimos recentemente aí, né, essa semana também teve a notícia de que o Brasil reconheceu a condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação à questão racial. Vai vir condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação a esse ponto, eu não tenho dúvida nenhuma. O Brasil será levado à Corte Interamericana porque estão sendo violados os direitos humanos com essas decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Então, não é só o ministro Gilmar Mendes, mas o ministro Barroso também é um dos incentivadores, e eles estarão lá. O Brasil estará no banco dos réus, mas por atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvidas nenhuma, porque ele viola as decisões reiteradas da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. A implantação de uma agenda ideológica, que é uma agenda contrária à ideologia da Constituição, né? A Constituição tem uma ideologia bem clara, né? Bem ali colocando a valorização do trabalho antes da iniciativa privada, e o que está se fazendo é retirar o valor social do trabalho e jogando somente a livre iniciativa como se fosse um super princípio. É contra a Constituição. Então, contra o texto da Constituição. A Suprema Corte está criando uma nova Constituição para adequar a uma ideologia particular. E isso, para o direito, né, eu sou professor de direito, né, fico com saia justíssima perante os meus alunos. Como eu vou ensinar o direito se a própria Suprema Corte não respeita a Constituição, né, não respeita princípios básicos do direito? É muito complicado. Eu diria que é um retrocesso civilizatório diante dessa decisão do ministro Gilmar Mendes em relação à pejotização do trabalho. Como o senhor citou aí, a gente volta ao século passado, diante dessa medida tomada
pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Professor, o senhor citou aí que pode estar havendo aí, na verdade, um diálogo muito próximo entre o Supremo Tribunal Federal e as grandes corporações a partir dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. E também há críticas a respeito da posição do ministro do Supremo para tomar essa decisão. E por que eu digo isso? O Gilmar Mendes, além de magistrado do Supremo, ele é empresário. Ele é dono do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, que já teve, inclusive, como sócio atual Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet. Professor, é correto um ministro da Suprema Corte que ele tem atuação empresarial, por mais que eventualmente essa empresa não esteja em seu nome, eu imagino que esse seja o caso, talvez no nome da sua família, enfim, mas é correto que haja esse tipo de ligação, enfim, isso não pode suscitar uma espécie ou a dúvida a respeito de um conflito de interesse em respeito a decisões tomadas pelo magistrado? Bom, é o que deveria ser, né? E talvez devesse a sociedade brasileira cobrar isso, porque, segundo a decisão tomada pelos próprios ministros, né, não há aplicação de algo que é para todos os outros magistrados no Brasil, são regras de suspeição e impedimento. Então, as regras de suspeição e impedimento para os ministros são declaradas pelos próprios ministros. É uma regra interna, uma interpretação que eles deram, que a eles não se aplica o que se aplica a todos os outros magistrados no Brasil. Se aplica de uma forma diferente. Então, não há um processo que você pode indicar isso, segundo eles próprios, uma criação da jurisprudência deles. Mas a sociedade brasileira pode, eu acho que deve cobrar isso, né? Porque realmente, se fosse outro juiz magistrado brasileiro, isso seria obrigatório para ele. Ele não poderia julgar esse tipo de caso, né? Teria vários processos que poderiam ser de suspeição, inclusive imposta ao próprio juiz. Quando o juiz não reconhece a sua própria suspeição, há um processo próprio que outros juízes vão verificar se existe ou não essa suspeição. Isso não existe no Supremo Tribunal Federal. E talvez isso seria... Eu não tenho dúvidas, né? Isso, na minha opinião, seria importantíssimo que tivesse também. É isso. Ó, eu só vou ler aqui. Temos muitas mensagens chegando aqui, viu, professor, dos nossos espectadores. O perfil Maternalizando o Direito diz aqui: o que se pretende estabelecer é a segurança para que as empresas explorem o trabalhador sem lhe assegurar qualquer direito trabalhista. Obrigado pela tua mensagem aqui. Professor, eu queria levantar uma última questão aqui para o nosso papo. Sei que o senhor está na correria aí, porque o ministro Flávio Dino, ele é um crítico a essa pejotização crescente que se dá aqui no nosso país, essa precarização do trabalho. E ele já disse isso em muitos momentos. No ano passado, por exemplo, durante o julgamento em que se discutia lá na Suprema Corte o reconhecimento do vínculo empregatício de um contra-rega em uma produtora de audiovisuais, o ministro Flávio Dino afirmou o seguinte, abre aspas, o pejotizado vai envelhecer e ele não terá aposentadoria. Ele vai sofrer um acidente de trabalho e ele não terá benefício previdenciário. Fecha aspas, foi o que disse o ministro Flávio Dino no ano passado em relação a esse caso. É possível esperar, professor, que o plenário da Suprema Corte reveja essa decisão do Gilmar Mendes, ou a tendência é que se forme maioria no sentido de atacar a Justiça do Trabalho e a classe trabalhadora nessa matéria? Bom, a tendência é que seja uma maioria muito grande a favor, ou não da tese, que é uma tese mais extrema, que é a do ministro Gilmar Mendes, mas uma tese que chegue muito perto é uma tendência de ser massacrante, de 9 votos a 2, né? Porque até hoje os únicos críticos são o ministro Fachin e o ministro Flávio Dino. E não é uma questão só de previdência, né? É um ponto crucial, mas não é uma questão só de previdência, é uma questão de não ter uma garantia de uma jornada máxima, não ter descansos, uma destruição do corpo e da alma do trabalhador dentro do trabalho. Não precisamos ficar pensando o que será desse trabalhador lá na frente. Podemos saber o que será desse trabalhador depois de amanhã, no dia que ele se acidentar depois de amanhã e ficar sem proteção. Essa que é uma questão aqui. Não é acidentar também, é adoecer,
é perder a capacidade, a exploração total. A gente reconhece isso, isso é o século XIX. A gente não precisa, né? Começo do século XX, século XIX, a gente já viveu isso. O direito, as relações de trabalho sem o direito do trabalho é uma relação de superexploração em que o trabalhador morria. A primeira norma de direito do trabalho, de 1802, na Inglaterra, ela surge por isso. Os empresários, os industriais ingleses falam: se a gente não criar aqui um patamar mínimo, a gente vai destruir a mão de obra. E é isso que nós vamos ver, é uma destruição da população trabalhadora no Brasil. É isso que a gente vai ver. Uma coisa só, se eu puder, só para explicar, À que vontade. essas decisões, elas não são somente, elas não afetam somente os processos em curso. Elas têm o condão de se transformar em uma norma. E, com isso, os trabalhadores que hoje são seletistas, eles poderiam ser transformados em pejotizados sem nenhum risco para as empresas. Por que as empresas não fazem? Porque há o risco de serem condenadas. É por isso que elas não fazem agora. O que pode acontecer é justamente isso, é que haja, então, uma transformação de grande parte dos trabalhadores hoje protegidos no Brasil para uma relação de completa desproteção. É esse o risco que a gente tem que deixar muito claro. Não é em relação aos processos que estão em andamento. Isso se tornará uma norma, e como norma vai ser o que vai ser seguido. Um empresário, ele pode até achar um absurdo, falando: nossa, meu trabalhador aqui, ele trabalha melhor se eu for garantir a ele uma férias. É por isso que existe, né? Garantir férias, garantir a reprodução dos trabalhadores, um descanso e tudo mais. Mas ele vai ser pressionado pelo concorrente dele. O concorrente dele vai começar a contratar todo mundo sem direitos e o produto dele vai ficar mais barato. Esse empresário consciente, uma hora ou outra, ele vai ter que falar: ou eu vou nessa onda ou eu vou quebrar. Né? Então, até isso impede, inclusive, a possibilidade de existência de empregadores conscientes, que sabem que o contrato de trabalho, protegido pelo direito de trabalho, ele para a produção é muito melhor. Né? Mas ele pode ser premido pela concorrência. É isso, uma concorrência para lá de injusta que se cria a partir dessa situação levantada pelo ministro Gilmar Mendes. Professor, como eu sei aqui, eu sei que o senhor está na correria, parou gentilmente para nos atender aqui no nosso programa, mas antes de encerrar aqui o Faixa Livre, o senhor está na correria também do lançamento do seu livro. Né? Vou botar aqui na tela para os nossos espectadores, ó, o livro que está aí, ó. Livro de sua autoria, em parceria com o Cássio Casagrande, a Suprema Corte contra os Trabalhadores. Como o STF está destruindo o direito do trabalho para proteger as grandes corporações. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a obra lançada pela editora Venturoli, é isso? Isso, a editora Venturoli. Eu queria que o senhor Obrigado, falasse um Anderson. pouco sobre o lançamento, professor. Fica à vontade. O que vocês trazem nesse livro? Enfim, fala um pouquinho a respeito e se está disponível aí para as pessoas comprarem já nas livrarias. Sim, então, a gente acabou de lançar esse livro, nós fizemos o lançamento já em Rio de Janeiro, em São Paulo, e vamos lançar no dia 20 de maio em Brasília. E outras cidades também, proximamente, né, nós lançaremos. Esse livro, ele conta um pouco da história do presente, ele conta a história do presente do que está acontecendo na Suprema Corte, dá o passo a passo do que vem acontecendo, o que está acontecendo, já prevendo o que vai acontecer no futuro. Né? Como que essa tentativa de proteger as empresas, né, que eles colocam sob o nome de garantir a livre iniciativa, vem fazendo com que o Supremo Tribunal Federal ele atue em casos que ele sempre se negou a atuar. Por quê? Porque é uma mera interpretação da legislação infraconstitucional. É uma corte constitucional, ela não pode se miscuir em questões que estão simplesmente na lei, não na Constituição. Mas agasalhou isso e veio lá desde a terceirização, né, de uma liberação geral da terceirização, e agora vem aprofundando no sentido de uma individualização do contrato de trabalho, que seria, então, uma negociação direta entre empregado e empregador, sem a instância do sindicato, sem a instância do governo, das leis ou da proteção internacional em tratados
internacionais. Então, é uma destruição completa do direito do trabalho que a gente demonstra aí em passo a passos, são artigos, né, historicamente contando o que vem acontecendo e interpretados e mostrados que o retorno a séculos passados é iminente, né? É o nosso caminho e é isso que a gente está aqui. O livro pode ser encontrado no site da editora Venturoli. É uma obra importantíssima e que dialoga diretamente com a nossa pauta de hoje. Como o senhor disse, o livro disponível na página, lá no site da editora Venturoli, para quem quiser adquirir, fica aí a nossa sugestão. Professor Rodrigo Carelli, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, sua presença no Faixa Livre, e certamente a gente vai voltar a trazer essa análise aqui no nosso programa, porque o tema ainda vai render bastante. É o que a gente prevê aí para os próximos dias. Obrigado pela sua participação, desejando um ótimo dia de trabalho para o senhor e um abraço. Obrigado, Anderson. E conclamamos os sindicatos e o governo a atuar, né? Porque são personagens importantíssimos e estão ausentes desse debate tão dramático que a gente está vislumbrando aí. O senhor pode ter certeza que a gente vai cobrar as centrais sindicais a respeito dessa movimentação e dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. A gente vai repercutir isso aqui no programa. Obrigado, professor. Um abraço forte para o senhor. Até a próxima. Conversamos aqui com Rodrigo Carelli. Rodrigo Carelli, que é professor de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui na nossa UFRJ, falando um pouco sobre essa decisão do ministro Gilmar Mendes suspendendo todos os processos em tramitação na justiça aqui no nosso país, que tratam da chamada pejotização do trabalho, um retrocesso histórico, como o professor Rodrigo trouxe aqui para a gente. Vamos, mais uma vez, seguir repercutindo aqui no nosso programa.